Glória a Deus. E agora, com muita celebração, vamos receber a nossa pregadora internacional dessa noite. Uma salva de palmas. Amém, eu recebo essa palavra, pregadora internacional. Amém, irmãos, estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou nervosa. Acho que é a primeira vez assim que eu prego em cima do altar, assim, pelo menos aqui. E quando o pastor pediu para que eu trouxesse a palavra hoje, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu tremia. Eu não sabia muito o que fazer, mas eu sabia que se fosse da vontade do Senhor, Ele traria a palavra certa para esse tempo, né? E por mais que haja esse temor no meu coração, realmente de trazer a palavra do Senhor para o seu coração, né? Eu creio que Ele que vai falar, Ele que vai conduzir. Eu tenho orado por isso, para que eu seja apenas esse instrumento nas mãos dEle, né? Não tem nada a ver comigo, tudo a ver com o Senhor. E espero que você abra seu coração, sua mente, para que você receba tudo que o Pai tem para nós nessa noite. Amém? Eu vou orar de novo, tá, gente? Eu tô nervosa, então deixa eu orar. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Deus, pelo Teu amor que nos constrange, Deus, pelo Teu amor que cuida de nós, Deus, pelo Teu amor que nos move, Pai. Obrigada, Deus, por essa igreja, Pai. Obrigada, Jesus, pelo coração que eles têm, Deus, pelo cuidado, Deus, pelo zelo, Deus, que eles têm pela Tua palavra, Pai. Te agradeço, Deus, pela vida dos pastores, Pai. Te agradeço por eles serem pastores realmente das nossas vidas, Pai. Te agradeço, Deus, pela igreja, Deus, pelas ovelhas que estão aqui, Pai. Te peço para que nessa noite seja o Senhor falando, Pai. Eu sou apenas, Deus, um vaso nas Tuas mãos, Pai. Então, usa da maneira que o Senhor deseja, Pai. Fala com a Tua igreja, Deus. Eles são seus, essa igreja é Tua, Pai. Então, nós te pedimos, Deus, se faça presente aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, então, para quem não me conhece, meu nome é Arelise. Nome meio difícil, né? Eu sou mãe do Mateus, ele está lá atrás. Aquele adolescente bonito lá, ele vai ficar bravo comigo depois. Sou solteira, fui mãe solteira aos 20 anos. Estou à espera do varão valoroso, em nome de Jesus. Você ora por mim, irmão. Sou psicóloga, hoje trabalho na área clínica de forma autônoma. E tenho vivido muitas coisas com o Senhor nesses últimos anos. Deus, Ele tem me comissionado, me chamado, né, para carreira missionária. Desde 2023, eu saí do meu trabalho, eu comecei a viver realmente a obra de Deus. Óbvio que a gente vai caminhando devagarinho, né? Já fui para alguns lugares fazer missão. Talvez a maior missão que eu já fiz, a gente foi para a África, né? Passamos um período lá, um período curto lá, mas foi um período muito importante para nós como ministério, como missão, como entendimento, como chamado do Senhor para as nossas vidas. E nesses últimos anos agora, tenho atuado mais no presídio. A gente tem um projeto no presídio feminino, ali de Piraquara, e tem sido uma bênção. Eu vou dizer que eu amo trabalhar com os perdidos, os perdidinhos, é os que têm meu coração. E cada dia mais, assim, me apaixono por Jesus, né? Por quem Ele é e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre algo que tem muito a ver com o tema que Deus deu para a igreja, que é o tema do conhecimento. Eu vou trazer um pouquinho de, talvez assim, entendimento sobre algumas palavras, e vou falar muito de hebraico hoje, tá, gente? Talvez em algum momento, se você se perder, se ficar difícil, volta, tá bom? Tenta prestar atenção e qualquer coisa eu repito, se ficar difícil de entender. Então, gente, a palavra conhecimento, a palavra no hebraico é dat, D-A-A-T, tá? Essa palavra, gente, ela tem um significado muito específico.
Não sei se você já teve curiosidade de saber mais sobre o hebraico, mas a leitura do hebraico ela é um pouco diferente das outras línguas. Então, o hebraico, quando você vai ler cada letrinha, cada uma dessas letras, ela significa um número e um caractere, uma imagem, tá? Quando você lê essas palavras, você tem que ler cada um dessa letra, número e caractere, e trazer um significado para tudo isso. Então, quando a gente lê essa palavra, a gente tem 3 letras, tá? Por mais que se fala 4, da'at, mas são 3 letras no hebraico. Essas letras, elas significam, a primeira letra significa porta, acesso ou passagem. A segunda letra é ain, que o caractere dela é um olhinho, que significa ver, perceber e experimentar. E a terceira letra é tav, que significa marca, sinal, aliança ou selo. O caractere dessa última letra que eu falei é uma cruz. Só assim, em termos de curiosidade para vocês, o alfabeto hebraico, ele tem 22 letras. A primeira letra do alfabeto é o Aleph, tá? Essa letra, ela simboliza a autoridade. Ela é caracterizada por uma cabecinha de um boi, assim, como se fosse um desenho de uma cabecinha de um boi. A última letra do alfabeto hebraico é o Tav, que é esse que eu li agora, que significa marca, aliança, sinal e selo final. E ele é caracterizado por uma cruz. Então, quando nós vemos o alfabeto hebraico, você vê que começou o alfabeto com autoridade e terminou em cruz. E só de saber disso, já tem meu coração o alfabeto hebraico, porque tudo comunica Cristo. As letras do hebraico comunicam a obra redentora de Cristo por nós. Então, eu acho que só essa pequena curiosidade, eu quero que já traga assim, o desejo no teu coração de entender o que Deus quer falar com você. Essa palavra dat, que eu falei, o acrônimo dela, a junção dessas 3 letras, significa a porta que se abre quando se vê a aliança. Então, a palavra conhecimento, que é dat, significa uma porta que se vê quando eu entendo a aliança de Deus por mim. Então, como é que eu conheço Deus? Quando eu entendo o sacrifício de Jesus na cruz. Quando é que eu conheço Deus? Quando eu entendo que essa aliança que Ele fez comigo me gera vida, me gera segurança, me gera esperança e me gera uma vida eterna. Amém? Essa é a palavra que nós vamos estudar hoje, né? Sobre o conhecimento. E dentro dela a gente vai trazer várias vertentes. Sabe quando Deus fala lá para Oséias, em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento? Aqui, Deus não está falando para Oséias que o povo perece porque não sabe da Bíblia, ou porque não lia a Bíblia. Até porque, gente, o povo judeu, eles têm por tradição decorar a Torá. A Torá é a Bíblia, é o Pentateuco para nós, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia é a Torá. E eles têm esse hábito de decorar as leis do Senhor. Eles também decoram, né, algumas passagens das profecias. Então, Deus não estava falando para Oséias, esse povo aí está perecendo porque nunca lê a Bíblia. Não, não é isso. Deus está falando, esse povo está perecendo porque eles não me conhecem, porque eles não têm relacionamento comigo, porque eles não creem na aliança que eu fiz com eles. Por isso que o povo perece. Outra passagem que eu quero que você lembre é quando Jó, ele fala assim, lá em Jó, eu esqueço de falar as referências, gente, Jó 42:5, ele fala, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando Jó, ele fala que ele conhecia Deus só de ouvir falar, a palavra que representa no hebraico é a palavra entendimento, que foi a palavra que Deus deu ano passado. Né? Ele conhecia de ouvir falar, ou seja, aquilo que eu falei, ele conhecia da Bíblia, ele sabia o que estava escrito. Jó, ele provavelmente viveu ali na mesma época que Abraão, então ele era um ancião da palavra de Deus, ele era um conhecedor profundo das Escrituras, da lei. Mas ele fala, eu não conhecia esse Deus, eu conhecia ele de ouvir falar.
Sabe quando você fala assim para alguém, você conhece o fulano? Aí você fala, já ouvi falar dele. Era isso que Jó estava dizendo. Mas depois que Jó passa pelo sofrimento, pelas dificuldades, pelas provações, depois que ele conversa com Deus, ele fala, mas agora eu o conheço de vê-lo. Agora eu o vi. E aqui essa palavra é that. Eu conheço Deus, eu me relacionei com Ele, eu estive próximo dEle, eu vi Ele na minha dor, na minha dificuldade, e agora eu conheço Deus. Então, diante disso que eu trouxe, era só uma introdução, eu quero falar um pouquinho sobre algo que Deus tem comunicado conosco nesses últimos dias, agora nessa virada de ano. Deixa eu me achar aqui, gente, que eu já me perdi. Deus, então, Ele tem trago um pouco de entendimento para nós sobre o ano que nós estamos vivendo. Então, nós estamos em 2026, né? Mas no calendário judaico, a contagem do tempo ela é feita de forma diferente. No calendário judaico, nós estamos no ano 5.786, tá? Por que tem essa diferença dos anos? Eu vou tentar te explicar um pouquinho. Então, no calendário judaico, a contagem dos dias ela é feita de forma diferente. Lá eles contam os dias através da virada da lua, né? Diferente do nosso calendário gregoriano, que é o que a gente usa. O calendário gregoriano, ele é contado através da virada do sol, certo? Então, acabou o dia, a gente conta o próximo dia, a rotação da Terra, essa contagem que a gente faz. O calendário judaico não. Então, toda lua nova conta um mês. Entrou uma lua nova, entra um novo mês, tá? É assim que eles caracterizam. O calendário judaico, ele também conta os anos a partir da criação do mundo. Então, ele não parou de contar os anos quando veio Jesus. Ele continuou a contagem. Já o nosso calendário, aqui do Ocidente, que é o gregoriano, a gente passou a contar os anos a partir da vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, né? E o calendário judaico também, ele tem um motivo para ele ter sido criado. Então, o calendário judaico, ele determina as festas bíblicas. Páscoa, Festa dos Tabernáculos, Rosh Hashanah, Yom Kippur, várias outras festas que são características do povo judeu, tá? Ele conta essas festas e ele marca os tempos espirituais. Então, o calendário judaico ele vem para organizar a vida do cristão. Esse foi o motivo para eles terem criado um calendário judaico. Já o calendário gregoriano, ele foi criado, gente, para que houvesse uma padronização global do tempo. Já não gera um estranhamento? Algo assim, quando a gente pensa nisso. É para padronizar. Não sei se soa muito legal isso. Por que eu estou te falando isso? Porque, gente, nós precisamos entender este calendário. Primeiro porque é o calendário do povo de Deus. Deus ama o povo judeu, o povo hebreu, era o povo do coração de Deus. É o primeiro ponto para que a gente realmente queira pelo menos entender esse calendário. E o segundo ponto, gente, é que eu me pergunto, por que mudaram a contagem do tempo? Você já pensou nisso? Eu sei que para nós a vinda de Jesus, ela foi um marco fundamental, crucial nas nossas vidas, certo? Mas você concorda comigo, gente, que a vinda de Jesus não foi o fim das coisas e nem o começo das coisas? Porque Jesus, ele está desde o princípio. A Bíblia nos diz isso, desde a criação do mundo, Jesus estava lá. E o fim não foi quando Jesus nasceu. O fim será quando Jesus retornará. E para nós não será um fim. Então eu me pergunto, por que mudaram a contagem do tempo? E eu estava discutindo isso com Deus, eu e Deus e eu. E veio algo na minha mente. E, gente, não sei se alguém já escreveu sobre isso, já pensou sobre isso. Talvez seja vozes da minha cabeça. Mas eu quero compartilhar com você, para que você pense sobre isso também. O que veio na minha mente é que talvez
Satanás tenha mudado a contagem do tempo para que gerasse uma confusão na nossa mente. Porque, tenta vir comigo aqui nesse pensamento, gente, vou tentar me aprofundar mais. Vários estudiosos de escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, o que alguns deles, eles trazem? Eles entendem, deixa eu tentar trazer de uma maneira mais fácil. Eles entendem assim, o mundo foi criado em 6 dias, certo? No 7º dia, Deus descansou, tá? A Bíblia diz que um dia para Deus é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia, certo? O 7º dia, o Shabat, ele foi feito para um descanso. Alguns estudiosos de escatologia, eles trazem a ideia de que o 7º dia pode ser a caracterização do milênio, que é o descanso eterno, né? Daqueles que creem em Deus. Então, se para Deus um dia é igual a 1000 dias, né? 1000 dias é igual a 1. Ou um ano é igual, um dia para Deus é como 1000 e 1000 igual a 1. Se a gente fosse pensar assim, quantos anos a Terra trabalharia se a gente pensasse nessa colocação? 6.999. E no ano 7.000 a Terra descansaria. Então, existem estudiosos que creem que a volta de Cristo está ligado também à contagem desses dias. E aí eu penso, por que a gente está perdido no 2026? Se a gente devia estar se preparando para essa contagem desses dias finais. Por N motivos. Para que nós estejamos vivendo corretamente com Cristo, para que pessoas conheçam Jesus. Isso traria, gente, uma aceleração, um desejo ardente de falar de Jesus para os outros. Quanto tempo eu tenho, será? Mas isso aqui era só para colocar uma pulga atrás da tua orelha, tá, gente? Não é esse o assunto. Mas por que eu trouxe para você? Para você entender a importância da gente estudar as Escrituras na origem. A nossa Bíblia, ela foi escrita tanto no idioma hebraico, né? Metade no hebraico e um pouco do aramaico, e no grego. Quando você pega a origem das palavras, você vê que algumas vezes algumas palavras se perderam. E quanto mais vai tendo novas traduções da Bíblia, mais vai se perdendo. Se você pegar a revista Almeida, lá de trás, as primeiras que foram traduzidas, as de hoje, tem muitas palavras que se perderam no meio do caminho, que mudaram. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero voltar para essa origem hoje. Eu quero que você volte comigo, eu quero que a gente pense juntos sobre essas palavras no hebraico. Esse ano, então, que nós estamos vivendo, que eu falei que é o ano 5.786 no calendário judaico, ele também tem um significado. E esse significado, ele é pontual para o tempo que nós estamos vivendo. Esse ano, como eu falei, gente, os números são letras que são caracteres. Então, eu vou trazer um pouquinho de cada um desses números para que a gente possa entender. O primeiro número é o Tav, mais uma vez. Então, lembra que eu falei que ele representa uma cruz, o símbolozinho de uma cruz, e significa selo, aliança e cumprimento. Então, essa letra, esse número, ele fala de algo que Deus concluiu, que ele confirma e que ele estabelece. Então, Deus, ele confirmou e ele tem falado promessas sobre as nossas vidas. Amém? Sim? Deus, ele é um Deus de promessas. Nós vemos isso já desde lá do início, né? Quando Deus fala para Abraão. Eu vou ler alguns versículos e para eu não me delongar muito, eu vou só ler, tá, gente? Não vou esperar o pessoal abrir. Gênesis 12, 2 e 3 diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 15, 5 e 6, a promessa diz assim: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Gênesis 17, 8. Deus promete para
para Abraão: darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus dos seus descendentes. Deus, ele deu 3 promessas para Abraão. Ele prometeu a Abraão que ele seria pai, ele prometeu que ele seria pai de nações, e ele prometeu que os seus descendentes herdariam a terra que ele era estrangeiro. E Deus cumpriu, gente? Cumpriu, né? Vamos ler onde ele cumpriu? Lá, Gênesis 21, 1 e 2, ele diz assim: visitou o Senhor a Sara, mulher de Abraão, como tinha dito, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara engravidou e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Josué 21, 43 e 45. Assim o Senhor deu a Israel toda a terra que com juramento prometeu dar a seus pais. Nenhuma de todas as boas promessas do Senhor à casa de Israel falhou. Todas elas se cumpriram. Gente, Deus é fiel. Ele cumpriu com cada promessa que ele fez para Abraão. E nessa noite o que eu quero te lembrar, eu quero te trazer à memória, é que Deus não esqueceu das promessas que ele fez para você. Deus, ele vai cumprir cada promessa que ele declarou sobre a tua vida. Você precisa crer nas palavras que ele confiou a você. Se Deus te prometeu que ele vai fazer com que você gere filhos, creia. Você vai gerar filhos. Se Deus te prometeu uma casa, creia, Ele vai te dar uma casa. Se Deus te prometeu uma família, creia, Ele vai te dar uma família. Se Deus te prometeu um trabalho, um ministério, creia, Ele vai fazer. Porque Deus é fiel e nenhuma das suas promessas se perderá. Amém, irmãos? Esse é um ano de cumprimento de promessas. Essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Esse número completo, ele traz o primeiro significado que ele traz é esse. Que 5.768 é o ano do cumprimento das promessas de Deus. Você se alegra com isso, amado? Aleluia, eu me alegro, porque eu creio nas promessas que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E eu vejo as promessas de Deus se cumprindo. Amados, eu quero compartilhar algo com vocês. Hoje, quando eu estava vindo aqui para pregar, até estava conversando com a minha irmã, meu cunhado, eles vieram aqui hoje também. E Deus, ele tem uma promessa sobre a casa do meu pai. A casa do meu pai, ela tem uma promessa que seria uma casa sacerdotal. E o meu pai, ele tem 69 anos. O meu pai, ele estudou teologia. Ficou por anos dentro de uma igreja que oprimiu ele, o chamado dele, o ministério dele. E há 1 ano e pouco ele mudou de igreja. E hoje, gente, meu pai está pregando lá na igreja dele. E eu estou pregando aqui e eu não acho que isso é uma coincidência. Porque Deus tinha uma promessa para o meu pai, e as promessas que Ele prometeu para o meu pai passarão para mim, que passarão para o meu filho, que passarão para os meus netos, para os meus bisnetos, porque a promessa do Senhor é para gerações. A promessa que Deus confiou em você não é só para você, assim como Ele prometeu para Abraão, os seus filhos, os seus netos, e até hoje nós colhemos as bênçãos que Deus prometeu para Abraão. Então, em nome de Jesus, creia, esse é o ano do cumprimento das promessas do Senhor. Nada vai falhar, nenhuma palavra vai se perder, porque Ele prometeu e Ele cumpre. Amém, amados? A segunda letra, o segundo número, é a letra Shin, tá? Ela é representada, o caractere dela é como se fosse uma chama de fogo. E ela significa fogo, transformação e presença divina. Ela é associada à ação de Deus que gera uma purificação e uma ativação espiritual. Para que a gente possa viver as promessas do Senhor, é necessário que haja purificação em nós. Lembra quando Deus
conduziu o povo para que ele fosse para a terra prometida, você vai ver essa história lá em Josué 3. Josué, eles se depararam, na verdade, com um empecilho no meio do caminho, que era o Rio Jordão. Eles precisavam atravessar o rio para que eles pudessem chegar à terra que Deus tinha prometido para eles. E Deus deu uma ordem, ele falou assim: Josué, manda os sacerdotes pegarem a arca, que eles passem à frente do povo e que eles conduzam o povo atrás deles. Josué, ele sabia que se aquele povo, que era um povo pecador, murmurador, cheio de problemas, se aquele povo não se purificasse, eles morreriam no meio do caminho. Então Josué, ele deu uma ordem, ele falou assim: ei, povo de Israel, santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Josué, ele deu essa ordem para o povo, porque aquele povo, ele esperava por milagres, mas ele não se colocava rendido. Era um povo que não se humilhava muitas vezes, repetia de novo a desobediência, repetia o pecado. Por isso Josué falou para eles: purifiquem-se. Para que Deus cumpra as suas promessas em nós, é preciso que haja santificação no nosso meio. Deus não compactua com o pecado. Não tem como Ele liberar algo sobre as nossas vidas se nós estivermos no pecado, porque, irmão, Ele nos ama e Ele não vai permitir que isso aconteça, vai gerar condenação. Então, amados, hoje a palavra de Deus diz: santifique-se. Olha para trás, volta aonde você caiu, se purifica, se reconstitui com Deus. Talvez você tenha que mudar a rota, talvez você tenha que se afastar de pessoas, talvez você tenha que, sei lá, gente, sair do trabalho, eu não sei, Deus vai mostrar para você. Mas se você está num lugar que não gera santificação em você, você está no lugar errado. Se você está com alguém, uma amizade, um relacionamento que não gera santificação em você, você está com a pessoa errada. E Deus não vai liberar a sua bênção se nós estivermos em pecado. Então, nós precisamos entender que a santificação é a chave para o cumprimento das promessas. A terceira letra é P. Que não é P no nosso P, né, gente? É o P do hebraico. Essa letra, ela é representada pela imagem de uma boca, tá? E significa palavra ou expressão. Ela representa fala, declarações, decretos e tudo aquilo que é liberado pela nossa boca, tá? O mundo, ele foi criado através da fala, certo? Deus disse e aconteceu. Ele falou: haja luz e houve luz. Que as águas de cima se separem das águas de baixo. E você sabe o resto. Deus disse e as coisas aconteceram. Então, existe poder naquilo que nós falamos. Nós somos imagem e semelhança desse Deus. Se Ele fala e gera, nós falamos e também geramos algo. No hebraico, essa palavra declarar, ela é iada, tá? Aliás, ela é iadahá, porque depois eu vou explicar melhor. Iadahá, ela tem um Hzinho no final, que também significa confessar, lançar palavras, confessar e lançar palavras. Lembra quando eu falei lá da palavra conhecimento, dat? Existe uma palavra que ela é a raiz da palavra conhecimento, que é a palavra iada, que é conhecer. Então, conhecimento é o substantivo e iada é o verbo de conhecer, tá? E aqui existe uma semelhança entre o iada, conhecer, e iadahá, declarar, tá? E isso não é uma coincidência qualquer. Por que não é uma coincidência qualquer? Porque eu só declaro naturalmente aquilo que eu conheço. Aquilo que eu conheço verdadeiramente, eu declaro de maneira natural.
Se eu conheço a Deus verdadeiramente, eu falo sobre Ele em qualquer roda de conversa. Toda roda de conversa termina, ou começa, ou no meio, tem Deus nessa conversa. Por quê? Porque é natural. Todo lugar que eu vou tem que culminar em Deus. Porque eu conheço, então eu declaro naturalmente. Então, quando nós declaramos, nós estamos tornando visível aquilo que já foi gerado no meu conhecimento. Quando Deus diz algo sobre mim, eu declaro. Então, se Deus falou para mim, Arelise, você vai ser uma missionária. Não fazia sentido eu falar para o Natan, nada a ver você falar que eu vou ser uma pregadora internacional. Eu vou, gente, porque Deus já falou, e aleluia, amém. Eu creio, eu conheço Deus da promessa. Amém. Por isso eu posso declarar. Você conhece o Deus da promessa da tua vida? Então declare aquilo que Ele tem falado a teu respeito. O que Ele tem falado sobre a tua casa, o que Ele tem falado sobre os seus filhos, o que Ele tem falado sobre a sua família. É isso que você tem que declarar. É natural quando nós conhecemos a Deus. Essa é a verdade. E Josué, ele também conhecia a Deus, amado. Josué, ele sabia dessa verdade. Ele sabia tanto quem era o Deus da promessa, que quando ele, Caleb e mais 10 espias foram lá espiar a terra prometida, os 10 voltaram e falaram o quê? Não, Moisés, não dá. Os caras são enormes. Eles vão pegar nós, vai matar todo mundo. É muita gente para a gente guerrear. Não, não vai dar certo. Mas Josué e Caleb disseram o quê? Josué e Caleb conheciam o Deus da promessa. Por isso que eles disseram, ei, dá sim, dá para enfrentar aqueles gigantes, dá para entrar nessa terra. A gente é pequeno, mas com Deus nós podemos. Nós precisamos crer no Deus que nos prometeu, porque Ele cumprirá. Eu vou repetir, esse é o ano do cumprimento de promessas. Ei, você precisa declarar a promessa. A promessa só vai ser gerada através da palavra que você pronuncia, daquilo que você gera com a tua boca. Nós precisamos entender que a nossa língua, ela é uma arma. E ela pode ser uma arma que pode gerar destruição, ou uma arma que pode gerar proteção e vida. A Bíblia diz que... Já me perdi onde que eu estava aqui. Mas a Bíblia diz, gente, que a língua, ela pode trazer morte ou vida. Você escolhe. Então, há poder na palavra. Há poder naquilo que nós falamos. E essa palavra precisa ser gerada. As promessas precisam ser geradas através da nossa fala. Tudo aquilo que nós falamos... Não, já me perdi, gente. Mas tudo aquilo que nós falamos, esse ano, é o que vai ser gerado no espiritual. Amém? Então você precisa abrir a tua boca. Você precisa falar. Muitas vezes nós cuidamos para que a gente não fale algo ruim, né? Não falar palavra torpe, não amaldiçoar os outros. Mas o que eu tenho que falar sobre a promessa? Sobre o que tem de bom, isso também precisa ser declarado. Amém? A quarta letra, o quarto número, é a letra Vav. E ele é representado pela imagem de um prego, ou um gancho, tá? Que significa unir, adicionar e conectar. Ela representa como se fosse uma ponte, um alinhamento que liga o céu a terra. Esse é o significado desse número. É a ligação entre a promessa e o cumprimento, amados. Vamos pensar aqui comigo. Vamos pensar nessa mesa aqui, tá? O que prende esse tampo aqui ao pé da mesa?
prego, né? Parafuso, sei lá, mas vamos falar que é um prego. É isso que prende. Agora imagine que esse tampo aqui é a palavra de promessa que foi liberada sobre a tua vida. E esse pé aqui é o cumprimento da promessa. Tá? O que tem entre o pé e o tampo, ou entre o cumprimento e a liberação da palavra, que eu preciso conhecer? É o prego que eu preciso conhecer para que eu gere a ativação no mundo espiritual. Então, nós precisamos entender o que une a palavra ao cumprimento. Porque senão a gente vai ficar rodando para lá e para cá e muitas vezes a gente se perde por não saber como agir. Eu quero que você abra agora sim comigo, lá em Romanos 4, a gente vai ler do 17 ao 20. Romanos 4, 17 ao 20. Então, vamos lá. Vou ler aqui. Como está escrito: eu o constituí pai de nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. E sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Gente, qual era o prego que ligava a palavra que Deus liberou para Abraão e o cumprimento dessa palavra? Fé. O prego que ligava a palavra ao cumprimento era fé. Em Gênesis 15, 6, diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado, creditado para a justiça. Gente, Abraão recebeu crédito de Deus quando ele creu na palavra. Ele recebeu confiança de Deus quando ele creu, mesmo sem a palavra fazer muito sentido. Para Abraão, que já tinha 100 anos, esperar para ter um filho. Sara, com 90 anos, esperar para ter um filho. Não fazia sentido para eles. Mas eles creram na palavra que Deus liberou. E nós, amados, será que nós cremos em tudo que Deus nos prometeu? Você crê no que Deus te prometeu? Você crê no que Deus falou sobre você? O que Ele fala a teu respeito? Eu quero te lembrar de algo que Deus fala a teu respeito. Em Gênesis 1, 26, se você quiser abrir, abra lá e eu quero que você marque, se você tiver com uma canetinha aí. Gênesis 1, 26. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio ou autoridade sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Grifa essa palavra aí, ó, domínio, autoridade. Deus disse isso sobre você. Agora abre lá em Lucas 10, 19. Lucas 10, 19.
Lucas 10:19 vai dizer assim: dei a vocês, o que está escrito na tua Bíblia? Autoridade. Você não falou com autoridade, irmão. Vamos lá. Dei a você autoridade. O que diz mais aí? Pisarem em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Nada lhes causará dano. Amados, Deus nos deu autoridade. E sabe o que uma autoridade ou um governante ele pode fazer? Ele pode fazer um decreto. E eu quero que você preste atenção nisso que eu vou te dizer. Deus, ele permitiu, ele nos deu a autoridade para que nós decretássemos coisas. Lá em Jó 22:28, na tradução original, na linguagem original no hebraico, ele diz assim: determinarás um decreto e te será estabelecido, e a luz brilhará em teus caminhos. Amados, Deus usou Jó aqui para falar para nós: ei, aquilo que você decretar, vai acontecer. Ei, aquilo que você disser, na autoridade que eu te entreguei, vai acontecer. Nós precisamos cooperar com Deus, amados, no cumprimento das promessas. Quando lá em Romanos a gente leu que Deus é o Deus que chama as coisas que não existem como se já existissem. É algo que nós precisamos cooperar para que Deus faça. Não que Ele precise disso, mas porque Ele deseja que nós sejamos participantes de tudo que Ele tem para nós. E sabe como é que a gente coopera com Deus? Falando. E é tão simples. Nós precisamos entender que nós acessamos a promessa com fé. Mas nós trazemos à existência quando nós falamos as promessas. Talvez fique meio repetitivo, mas eu preciso que você entenda isso. O poder de você falar. E o decreto, amados, não é algo simples. Jesus, ele nos ensinou também a orar dizendo assim: que seja feito na terra como é no céu. Decretar é alinhar a fala com uma afirmativa, com algo que já existe. Então, o meu decreto não vai ser um decreto vão, superficial. O meu decreto vai ser trazer na terra aquilo que já existe onde? No céu. É isso que Jesus nos ensina nessa parte da oração que ele ensina aos discípulos. Se já existe no céu, então por fé eu trago para a terra. E eu quero te fazer uma pergunta. O que existe no céu que você deseja ver na terra? Eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. Com certeza existe um incômodo no teu coração sobre coisas que acontecem na terra. E esse incômodo é um incômodo de Deus que vem em você para que você acesse o que tem no céu. Existe tristeza no céu? Não. Existe choro no céu? Não. Existe abuso no céu? Não. Existe violência? Não existe, gente. Não existe drogadição. Não existe pecado algum no céu. Então nós precisamos trazer aquilo que está no céu para a terra. E nós temos a autoridade para fazer isso com a nossa palavra. Os decretos, talvez para mim o que seja mais incrível disso, é que um decreto, ele não pode ser revogado. Você sabe que a terra, o que a gente vive no natural, ele comunica muita coisa no espiritual. E quando um juiz, ele dá uma sentença, gente, a sentença é a regra máxima.
acabou, o juiz bateu o martelo, é aquilo. Não pode ser desfeito. Aquilo que foi falado, o decreto que foi lançado, não pode ser revogado. Eu quero que você lembre lá da história da rainha Esther. Quando Amã, que era o inimigo, né, do povo judeu, ele fez um decreto, ele tinha um selo do rei. Ele tinha um anel do rei, que quando ele decretasse, ele selasse aquele decreto, não poderia ser desfeito. E o decreto era para que eles matassem todos os judeus. Quando Esther soube do que estava acontecendo, Esther, ela teve que se posicionar. Ela teve que tirar o tempo para orar, para jejuar, para fazer aquilo que ela precisava fazer. E então ela tomou coragem, foi lá, falou com o rei, né, fez o banquete, comunicou o rei, entregou Amã. O rei ficou muito bravo com Amã, mandou matar Amã. E quando Esther, ela fala assim para o rei, rei, então agora revoga aquele decreto, para que o meu povo não morra, para que o meu povo não pereça. O que o rei falou para Esther? Não posso revogar. Aquele decreto não pode ser revogado, ele foi selado com o selo do rei. Ele não pode voltar atrás, mas eu posso fazer um novo decreto. E amados, quando o pecado entrou no mundo, Satanás, ele fez um decreto sobre as nossas vidas. O pecado, ele entrou no mundo e Satanás, ele falou, ei, agora eu sou a autoridade sobre esse povo. E Jesus, ele precisou vir e fazer o quê? Um novo decreto. O selo de Cristo foi o sangue derramado na cruz por mim e por você. E esse decreto não pode ser desfeito. Não pode ser desfeito. E nós precisamos, da mesma maneira, na mesma autoridade que Cristo veio, nós precisamos ter autoridade para decretar coisas a nosso respeito. Decretar promessas sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, das pessoas que estão à nossa volta. Nós temos o poder de lançar decretos. E Satanás, ele não tem vez com aquilo que é decretado por nós. Um decreto, amado, ele só pode ser feito por aquele que sabe quem é em Deus. Filhos podem fazer decretos. Você carrega uma marca. Você carrega a marca de Cristo dentro de você. O Rei dos Reis é o teu Pai. O que você faz com essa informação? Se o Rei dos Reis é o meu Pai, Ele me deu um anel. É isso que lá na parábola do filho pródigo, Jesus, ele diz, quando o filho ele volta para casa, o que o pai dá para aquele filho? Ele dá uma vestimenta nova. Ele fala assim, ei, a roupa que você usava não te serve mais. Essa roupa suja, fedida, essa roupa cheia de pecado, tira ela agora. É isso que ele fala. Ele entrega sandálias novas e ele faz, ei, é esse caminho que você vai andar a partir de agora. Esse é o caminho que eu preparei para você, filho. E ele entrega um anel. E esse anel é o selo da autoridade que Deus nos entregou. Ele te deu, você tem um anel na sua mão. O que nós estamos fazendo com essa autoridade? Muitas vezes nós estamos falando coisas ruins sobre nós. E me coloco nesse lugar. Também faço isso muitas vezes. Mas o que eu quero hoje é que você saia daqui com essa clareza no seu coração. Nós precisamos entender que a nossa boca, ela é chave. A nossa palavra, ela é chave. Os decretos que nós vamos lançar nesse ano são chaves para que nós possamos viver o cumprimento das promessas. O que Deus prometeu a você? Você precisa se relacionar com esse Deus, amado.
Você precisa sentar com esse Deus e perguntar: Deus, o que você prometeu para mim? Tem muito cristão que não sabe quem é. Gente, como eu atendo pessoas que não têm nem noção de quem elas são. Não tem noção daquilo que elas carregam. Você precisa sentar com o teu pai. É o nosso pai que traz a nossa identidade. É ele que fala quem nós somos. Se você não se assenta com esse pai e não ouve o que ele te diz, como é que você sabe quem você é? Tem muito cristão que não sabe qual é o propósito da vida. Amado, uma criança de 12 anos para baixo, tudo bem ela não saber quem ela é. Um adolescente que está caminhando para entender o porquê que ele está nessa terra, o que ele veio fazer aqui, tudo bem. Agora, amado, você que é um adulto, um crente maduro, um crente firmado na palavra, você não pode se conformar em não saber por que você está aqui. Porque enquanto você não vive aquilo que Deus confiou a você, tem gente perdendo de conhecer a Deus. Nós somos únicos. Aquilo que eu carrego, você não carrega. Aquilo que você carrega, eu não carrego. Eu preciso de você, você precisa de mim. Para que o reino funcione nessa terra, cada um precisa fazer o seu papel. E por isso que eu preciso entender quem eu sou em Deus, o que Deus diz sobre mim e quais são as promessas dele para a minha vida. E a partir daí, a partir desse entendimento, desse conhecimento, dessa relação com esse Pai, aí sim eu vou decretar. E as coisas vão se cumprir. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que promete e cumpre. Amém, irmãos? 2026, ou 5.786, é o ano das palavras que se cumprem. Você querendo ou não, é o ano das palavras que se cumprem. E hoje, eu creio que Deus ele está selando decretos. E eu quero te convidar agora a você fechar os seus olhos. Eu quero te convidar para que você busque essa informação no teu Pai. Eu quero que você pergunte a Ele: Deus, o que você tem para mim? Deus, o que você diz ao meu respeito? O que os céus comunicam sobre a minha vida? Pergunta para o teu Pai: Deus, quais são as promessas que o Senhor liberou sobre mim? O que ainda precisa acontecer? Qual é o prego que está faltando entre a palavra liberada e o cumprimento? Pergunta para Deus qual é a parte que cabe a você para o cumprimento dessas promessas. Ele é fiel para cumprir. Você precisa crer nisso. E se você crê que Deus ele é fiel, agora eu quero pedir para que você se levante do seu lugar, na autoridade que Ele confiou a você, que você possa declarar nessa noite que você é filho, e o filho do Rei dos Reis, que pode sim liberar decretos sobre essa terra. E nesse tempo que nós vamos estar aqui louvando, declare decretos do Senhor, decretos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua cidade, sobre o teu país. Você tem autoridade para isso. Amém, amados? Faça isso nesse momento, em nome de Jesus. Quem sou eu para que o grande me
pedi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Tua graça me resgatou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Declare quem você é nesse Deus. Você é escolhido. Quem você é? Cante essa parte da música dizendo: sou escolhido, sou perdoado. É isso que nós somos nesse Pai. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Com autoridade. Escolhido, Sim, Deus. perdoado, Aleluia. eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. E sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra. Deus, nós te agradecemos, Deus, porque esse é o ano do cumprimento das promessas. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel e o Senhor cumpre as promessas que o Senhor tem para nós, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor diz coisas sobre nós e nós queremos, Deus, corresponder com aquilo que o Senhor fala sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos dá ousadia, coragem, intrepidez, Deus, nos dá autoridade para acessar o cumprimento das promessas, Deus, que nós não paralisemos na frente das circunstâncias, das dificuldades, mas que nós possamos atravessar, Deus, todas essas barreiras e nos achegarmos, Deus, ao cumprimento das promessas, à terra prometida, aquilo que o Senhor nos deu por herança. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que os meus irmãos sejam cheios do Senhor, Pai, cheios dessa autoridade, cheios, Deus, da Tua palavra, que eles sejam cheios do conhecimento de Cristo, que eles sejam livres em Ti, Pai, em nome de Jesus.
Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos, nos batize agora com o conhecimento de Cristo, nos batize agora com o entendimento, aquele que gera razão, aquele que gera movimento, em nome de Jesus. Não permita que nós nos paralisemos, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.